legal, tudo bem pessoal? Aqui é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Time do Santos, depois do empate contra o Atlético Goianiense lá em Goiás, jogará a partida de hoje às 19 horas contra o time do Chapecoense. E aí, o Santos tem que ganhar, pessoal. O Santos não pode pensar em outra alternativa em perder e nem empatar. O Santos tem que fazer os 3 pontos hoje. Santos que está com 39 pontos na tabela, né? Rumo a sair dessa zona de desconforto. Esses 3 pontos de hoje são primordiais para que o Santos consiga elevar o seu patamar e subir no elevador na tabela, né? Eu entendo que não existe outra possibilidade se o Santos não ganhar essa partida de hoje. O Santos que vai jogar no próximo final de semana contra o Corinthians. É um Santos que tem um compromisso muito importante contra o Corinthians, né, e tem que ganhar agora, sem ter receio de jogar. E o que me estranha é a escalação do time do Santos para essa partida, né? Eu tenho visto, melhor dizendo, uma revolta da maioria dos torcedores, uma grande parte pelo menos dos torcedores, com a escalação que o Carille apresentou, né? Pode ser que até o início da partida de hoje, pode ser que tenha alguma alteração, mas a priori é que a escalação, eu já vou falar para você já, foi muito surpreendente, né? O time do Santos que vai sair com o João Paulo, os 3 zagueiros que serão mantidos, vai ser colocado o Pará improvisado como terceiro zagueiro, então vai ficar Pará, vai ficar Luiz Felipe e Danilo Bosa na esquerda. Na lateral esquerda lá vai ficar o Marcos Guilherme. E lá na direita vai ficar o Madison. O meio de campo teve outra alteração. A saída do Pirani para a entrada do Camacho. E aí completando esse trio de meio de campo com Felipe Jonathan e Vinícius Anocelo. Lá na frente, Marinho e o importantíssimo jogador Diego Tardelli, né? Agora, vamos falar um pouquinho mais desse time do Santos, que provavelmente vai ser colocado como titular hoje na partida contra o Chapecoense. O Santos que tem notabilizado um time um pouco mais leve, né? Não teve como jogar nesse último final de semana, né? Em virtude do campo, choveu muito o dia inteiro lá em Goiás. E o Santos trouxe um empate de lá e 0-0. Todos os jogadores, sem exceções, não podemos falar a respeito, dar uma nota específica para cada jogador, porque o Santos sendo um time muito leve, foi impedido de jogar, né? Pela qualidade do campo? Não, pela qualidade da natureza, que insistiu em chover bastante. Tanto é que antes do jogo, tinham funcionários do Chapecoense trazendo a água para fora do campo com um rodo. Mas voltando no jogo de hoje, essa escalação do Pará. O que será que o Carille colocou esse jogador? Aí você pode estar perguntando, mas peraí, tem o Robson Reis, tem o Palha, por que ele não escalou esses 2 jogadores? Pensando, tentando imaginar o que o Carille está tentando pensar, que eu acho que é difícil a gente entrar na cabeça do jogador, porque a gente não está o dia a dia lá. Mas pessoal, o Pará jogando como terceiro zagueiro não dá. O que me remete é que no decorrer da partida, o Santos vai ter que jogar de alguma forma ou de outra em outro esquema. Ele vai sair dos 3 zagueiros e vai começar a jogar no 4-3-3. E aí, não tem justificativa a escalação do Pará. Não tem justificativa. Se há uma justificativa, em uma entrevista que o Fábio Carille deu num pós-jogo, eu não me recordo o time, o Ademir Quintino, o repórter da 99, da Rádio 99, ele fez uma pergunta para o Fábio Carille a respeito dos zagueiros. E aí eu me lembro que a pergunta era mais ou menos assim, que teve as equivalências de jogadores. Na entrada desse, quem fica no banco, se na ausência desse, quem que entra. E eu me recordo que o Carille falou que o Robson Reis é um zagueiro de sobra.
né? É um zagueiro de sobra. E quem está jogando na sobra, nesse atual elenco do Santos, titular, é o Luiz Felipe. É o Luiz Felipe. E aí, pode até justificar o motivo pelo qual ele não tem entrado. Mas mesmo assim, será que o Santos não teria uma condição melhor de colocar esse menino para jogar? É bem verdade que ninguém foi bem no último jogo e o anterior eu acho que ele também não foi bem. Mas espera aí, gente. Né? A gente vai colocar o Pará lá como terceiro zagueiro. O Pará que tem uma dificuldade na marcação. Se o time adversário querer fazer uma jogada em cima desse rapaz, né? Ele não tem a bola área bom, ele não tem a marcação legal. Né? Mas a gente não está nos treinamentos para poder saber o porquê que o Carille escalou ele como titular no time do Santos para a partida de hoje. Né? Aí você vai lá para a esquerda, você tem o Danilo Bosa, você tem o Luiz Felipe que é mais central, que joga na sobra, você tem o Danilo Bosa que ele joga ou na esquerda, muitas vezes na direita, ele joga nas duas funções e muito bem. Ele não poderia escalar ou Palha? O que isso está querendo dizer? Para mim, é que ele não confia nos zagueiros e na boa fase, na má fase que está esses jogadores. Essa é a minha opinião. Porque ele não escalar, colocar um jogador que não é da posição no lugar onde deveria estar zagueiros, não achei legal. Mas quero morder a língua aqui num pós-jogo essas funções que foram alteradas, que eu vou falar da próxima do meio de campo agora. Dê certo. E que o Santos de alguma forma vença essa partida. A outra alteração que provavelmente vai acontecer vai ser no meio de campo. Ele vai tirar o Pirani, que estava com o meio de campo leve, e vai colocar o Camacho. Camacho é um mau jogador? Não é, mas está dando certo. Por que vai mudar, gente? Por que vai mudar? Vai sacar o menino, o Pirani. Ninguém jogou bem a última partida, o campo estava pesado, não tinha condições de jogo. O Santos que tinha jogadores leves, né? Aí vai escalar o Marcos Guilherme lá na lateral esquerda, que vai cair para o meio, nós sabemos como que ele joga. No meu modo de ver, depois o Lucas Braga ele é o jogador mais voluntarioso que tem no time do Santos. O meio de campo lá, o Vinícius Alocelo, o Felipe Jonathan e o Camacho. Lá no ataque o Marinho e o Diego Tardelli, né? Daí você fica imaginando como que isso vai ser no campo, porque nós sabemos que muitas vezes a gente pensa numa coisa, na hora no campo acontece algo totalmente diferente. Se o Santos tem jogado com time leve, tem dado certo com times considerados melhores do que o Chapecoense, time mais leve, por que o Carille vai mudar agora? Precisando da vitória, já está jogando com 3 zagueiros. Coloca um zagueiro de origem, um Robson Reis, sei lá, o Palha. Eu não gostaria que improvisasse colocasse lá também o Balieiro, tá? Eu só estou falando que deveria colocar um jogador de origem ali. Robson Reis, jogador alto, o próprio Palha. E é bem verdade que não está numa boa fase, tem falhado, mas tem que colocar os meninos para jogar. Né? Eu não sei se nessa formação ele vai fazer algum tipo de alteração depois, né? Porque o que me vem na cabeça, e repito, que em algum momento da partida o Santos vai ficar numa linha de 4. O Pará vai jogar na lateral direita e vai deslanchar com o Madison para jogar do meio de campo para frente, como se fosse um atacante. Né? Ele pode pensar dessa forma. Se você verificar no meio de campo, ele vai considerar ficar com o meio de campo um pouquinho mais conservador, vai deixar o Felipe Jonathan juntamente com o Vinícius Anocelo sair um pouquinho mais e continuar a partida. Mas mesmo assim eu acho que não justifica, pessoal. Não consigo entender. Sinceramente não consigo entender. O time do Santos precisa da vitória. O time do Santos precisa apertar desde o princípio, vai estar com o estádio lotado, torcida empurrando para o Santos ganhar. Agora, o Santos tem que ter receio do Chapecoense, com toda desculpa, com todo respeito. Não. Chapecoense é um time virtualmente já rebaixado. A única vantagem que esse time vai ter sobre o Santos, se é que pode ser uma vantagem, é que eles não têm nada a perder, porque eles não têm um objetivo para classificar, a não ser manter esse grupo de jogadores para o ano que vem,
lá em Chapecó. Então, pode ser que esses jogadores estão em final de contrato, quer mostrar serviço para o treinador e quer continuar no clube, mesmo na segunda divisão, para dar procedimento à sua carreira. Então eles podem jogar muito bem, não tem, tipo assim, não tem, os Santos não tem que ter receio. Mas se existe uma vantagem, a vantagem é essa, porque em termos de campeonato, o time do Chapecoense não tem mais possibilidade de galgar nenhum tipo de posicionamento dentro da tabela, né? O time do Santos, que hoje tem alguns desfalques, né? O Santos tem alguns desfalques. Ainda o Sandri continua machucado com transição. O Kevin Maltos, né, ainda machucado também na transição. O Jobson, que retornou, machucou, agora muito provavelmente só vai voltar o ano que vem, por causa da lesão que ele tem, tendinite. O Léo Batistão é outro que muito provavelmente não volta esse ano. O Kaique, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não joga. E o Velasquez, que tem aquela contusão que estava sendo avisado já em jogos anteriores, que ele está sentindo desconforto e que acabou estourando, muito provavelmente também não volta, né? Os jogadores do Santos que estão pendurados, pessoal: o João Paulo, o Raniel, o Bosa, o Moraes, o Luiz Felipe, o Balieiro, o Lucas Braga, o Marcos Guilherme. Essas pessoas, esses jogadores, melhor dizendo, são jogadores que estão na berlinda com relação ao terceiro cartão amarelo. Estão com 2 cartões amarelos. Esses jogadores, uns, que nem o caso do Marcos Guilherme, ele vai jogar, o Luiz Felipe ele vai jogar, o Bosa também vai jogar, né? O Lucas Braga está machucado com uma lesão na coxa, o João Paulo, que é o goleiro, mas tem um goleiro à altura também que está lá no banco de reservas, né? E essa é a partida que o Santos tem que ganhar de qualquer maneira. O Santos, ganhando hoje, vai para 42 pontos. Depois tem um jogo, novamente repito. Por que isso é importante? Porque o Santos ele não deve pensar em outra coisa a não ser a vitória. Então o Santos tem que jogar bem. Se não jogar bem, tem que ganhar. E o Carille, com essa escalação, eu espero que sim. Eu espero que sim. Que o Santos ganhe. E que se a gente não está entendendo o que ele está querendo propor nessa partida, em tirar o Pirani e colocar o Camacho, por exemplo, o Santos tem uma vitória. E que no segundo tempo ele precisar fazer alguma alteração, tirar, colocar Pará, colocar Pirani, colocar outros jogadores, que coloque o Santos numa situação melhor na partida. Tá bom, pessoal? Essas foram as informações desse pré-jogo. Espero que no pós-jogo o Santos tenha uma grande vitória, que o Santos consiga esses 3 pontos que necessita muito. É obrigação o Santos ganhar, tá bom? Mais uma vez eu peço para se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais vídeos e criar um engajamento maior para todos os santistas, né? Todos os santistas. Esse vídeo ser espalhado para que vocês deem uma oportunidade para esse humilde apresentador. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo. Abraço, pessoal. Tchau.